Por tantas vezes sinto o meu mundo tenso, abrigo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar e fico cego frente às dificuldades, e ao Senhor começo a perguntar: o que farei para mudar o meu destino? O que farei para conseguir ficar em paz? O que farei para encontrar felicidade? O que farei para entender sua vontade? Atitudes de amor para com seu irmão. Seja onde for, abra o seu coração. Fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Atitudes de amor para com seu irmão. Seja onde for, abra o seu coração. Fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Que farei? Atitudes de amor. Que farei? Abre seu coração. Que farei? Caridade é a luz. Que farei? O caminho é Jesus. Atitudes de amor para com seu irmão. Seja onde for, abre seu coração. Fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Essa foi Atitudes de Amor, da Cacá Rezende. E agora também da Cacá Rezende, Cristo Estou Aqui. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou, uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. E sou fermento do Evangelho de Jesus. Agora, vamos de Tim Vanessa, Assim Seja.
seja na terra como é no céu. Feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, seja a vossa vontade, sem acusador nem eu, só justiça e claridade. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Ah, toda criatura Deus chama pelo nome para despertar ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Peraí. Bom, agora uma outra de Tim Vanessa, Zaqueu. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei no chão. Meu espírito deseja
engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo que queres dizer: vinde a mim os pequenos, os sicômeros galgar, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. É sempre uma alegria a gente estar reunido para falar sobre as coisas do Evangelho, sobre a doutrina espírita. Isso nos traz muita gratidão. Muito bem, então vamos começar o nosso estudo. Então, o título do nosso trabalho de hoje é livre-arbítrio e responsabilidade. E, obviamente, o tema é livre-arbítrio. É interessante que há vários significados para essa palavra composta, livre-arbítrio, há vários significados. Há significados religiosos, filosóficos e até científicos para isso. Nós vamos falar rapidamente a respeito desses significados, apenas para que os queridos irmãos e as queridas irmãs, a quem digo boa noite, não disse inicialmente, estou dizendo agora, tenham uma ideia do contexto geral, para a gente inserir dentro desse contexto aquele que nos interessa, que é o foco do nosso trabalho, que é o conceito na visão espírita. Então, segundo a doutrina espírita, o livre-arbítrio é a liberdade de escolha com responsabilidade sobre as consequências dessa escolha, e, obviamente, essa responsabilidade é proporcional ao conhecimento que se tem. Nós vamos desenvolver isso. Então, segundo o dicionário, comecemos analisando essa expressão, livre-arbítrio, de acordo com o dicionário. Então, procuramos lá no dicionário Hawais, da Fundação Antônio Hawais, que diz tratar-se de um substantivo masculino, cujo significado é possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, segundo o dicionário, livre-arbítrio é algo
totalmente independente do meio, independente do contexto, independente das condições externas, e que depende exclusivamente da vontade do sujeito que exerce o livre-arbítrio. Ora, para a religião, existem várias vertentes, vários pensamentos, mas o que consideramos interessantes, trouxemos aqui para apresentar, é o que foi desenhado por Santo Agostinho no livro De Libero Arbitrio, escrito em 395, no ano 395 da nossa era. Segundo ele, livre-arbítrio é diferente de liberdade, porque há uma certa confusão. Muitos confundem livre-arbítrio com liberdade. Segundo ele, são coisas diferentes. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Essa é a visão de Santo Agostinho. Na filosofia, nós temos alguns pensamentos. Começamos pelo determinismo, que se opõe ao livre-arbítrio, é totalmente o contrário. Segundo essa teoria, todos os eventos, inclusive vontades e escolhas, são causados por acontecimentos anteriores. Tudo está vinculado a acontecimentos anteriores. Portanto, qualquer liberdade, qualquer eventual liberdade, significa ausência de determinação causal. Então, nós seríamos robôs, segundo esse pensamento, seríamos robôs cujas atitudes são sempre uma reação, um resultado, inclusive a vontade, né? As nossas ações, porque existem ações e existem reações. Até as ações, aquilo que parte da nossa vontade, decorre, segundo o determinismo, de ações anteriores, causas anteriores. Paralelamente a isso, nós temos o libertarianismo, que concorda em parte com o determinismo. Segundo essa doutrina, os acontecimentos ocorrem devido a causas anteriores, porém não suficientes. Daí dizer-se que há algum espaço para a liberdade. Seguindo, há o indeterminismo. As pessoas têm livre-arbítrio. As ações são apoiadas no livre-arbítrio e, portanto, são efeitos sem causa. Ela própria é uma causa. O nosso livre-arbítrio, segundo o indeterminismo, o nosso livre-arbítrio origina, pela nossa vontade, uma causa. E essa causa vai gerar um efeito. Então, o exercício do livre-arbítrio, propriamente dito, é um efeito sem causa. Muito bem. Mas vamos ver agora o que realmente nos interessa, que é o significado segundo a doutrina espírita. Bom, já dissemos rapidamente, vamos desenvolver, mas repetindo, então, o livre-arbítrio é o direito de escolha. Nós podemos escolher o que bem nos aprouver. Entretanto, toda escolha gera uma ação, e essa ação gera um efeito, uma consequência, e nós somos responsáveis por essa consequência. Porém, essa responsabilidade é proporcional ao conhecimento que se tem. Então, aquilo que nós fazemos gera um resultado, e esse resultado, ou consequência, é de nossa responsabilidade, para o bem ou para o mal. Mas essa responsabilidade é proporcional ao conhecimento. Por isso que os animais não têm livre-arbítrio. Ou melhor, eles têm livre-arbítrio, uma coisa
bem reduzida, um esboço de livre-arbítrio, segundo o que nós conhecemos, porque eles podem escolher fazer ou não fazer alguma coisa. Eles não são máquinas programadas. Um animal pode escolher comer uma coisa e não comer outra, pode escolher ir para um lugar ou ir para outro lugar. Mas isso é uma coisa muito reduzida. E como o conhecimento deles é quase que inexistente, eles têm um conhecimento apenas instintivo para orientar a sua vida, as suas pequenas e necessárias escolhas para a sobrevivência, então eles não têm responsabilidade sobre o que fazem. Isso daí é uma coisa lógica e é óbvia. Bem, então falamos que a responsabilidade decorrente do uso do livre-arbítrio depende do conhecimento. Então vejamos a aquisição de conhecimento. Todos sabemos que estamos submetidos a várias leis divinas. E uma delas é a lei de evolução, que estabelece que todos nós que nascemos na simplicidade, fomos criados por Deus na simplicidade e na ignorância, porém predestinados à plenitude, à perfeição, caminhando sempre em direção a Deus. E nesse processo nós passamos por todos os reinos da natureza e pelos intermediários, desde o mineral, passando pelo vegetal, animal, até chegar ao reino, vamos assim dizer, hominal, né, onde nós, seres humanos, estamos. E nesse processo todo, nós vamos adquirindo, pelas experiências, nós vamos adquirindo conhecimento. E à medida que nós vamos adquirindo esse conhecimento, chega um momento nesse processo de evolução, depois que nós atravessamos o reino animal, nós, num determinado momento, que não sabemos quando, nem quanto, não sabemos por quanto tempo, nem quando, nem por quanto tempo, nós somos preparados para receber o livre-arbítrio e a inteligência e a autonomia. Então, nesse processo, quando adquirimos isso, nós nos tornamos aptos a ter conhecimento de nós mesmos, do próximo e de Deus. Então, aí sim começa o desenvolvimento propriamente dito e a responsabilidade começa a crescer de acordo com o conhecimento. Então, vejamos como as coisas eram, em termos de conhecimento, antes do Cristo. Havia muita instrução, uma vasta cultura no mundo, principalmente devido aos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros daquela época. Havia, portanto, essa cultura imensa à disposição de todos. No entanto, existia muito pouca educação moral. Essa educação, esse conhecimento, essa cultura que faz realmente com que o indivíduo se melhore como ser humano, como espírito imortal que é. Era assim que acontecia antes do Cristo, em poucas palavras. Na época do Cristo, é Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 21, que nos esclarece. Então, ele diz que o cativeiro consagrado por lei era flagelo comum. A mulher aviltada em quase todas as regiões recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questiúnculas de raça, eram assinalados a ferro candente e submetidos a penosa servidão, anotados como animais. Os pais podiam vender os filhos. Era razoável chegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. As crianças fracas eram, quase sempre, punidas com morte. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos, um aplauso geral.
Vejam que isso era o normal, era um comportamento aceitável na época. Assim como há poucos séculos atrás, no século XIX, aqui no nosso país, existia a escravidão oficial. Hoje, isso é repugnado, mas existia na época. Os escravos eram considerados seres sem alma, então eles se igualavam aos animais. E isso era aceito pela sociedade. Por quê? Porque esse conhecimento moral, esse conhecimento da lei divina, do amor, da solidariedade, da fraternidade, ainda não havia sido, até então, absorvido pela sociedade e compreendido pela sociedade. Depois do Cristo, como que as coisas eram? É o próprio Emmanuel que continua na mesma lição. Seu suplício na cruz dá novo ânimo aos seus seguidores. Os discípulos começam a dedicar-se aos doentes e infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Os senhores, tocados pela luz do Mestre, devolvem escravos ao mundo livre. Uma nova mentalidade é implantada no planeta Terra. Vejam que a luz chegou ao nosso abençoado planeta e as coisas começaram a mudar. A mentalidade da humanidade começou a mudar. As constituições, as leis sociais começaram a ter outro revestimento, outra feição, porque novas percepções foram sendo incorporadas e as coisas foram melhorando. E Jesus, no entanto, já sabia que esse processo de acumulação de aprendizado, de conhecimento, é longo e muito lento. E que, portanto, apesar dele ter dito tudo, mas a grande parte é por meio de parábolas, porque os homens ainda não tinham condições de entender profundamente todos os seus ensinamentos, ele sabia que aquilo que ele havia dito seria esquecido e que, chegado o momento da lógica, da ciência, do desenvolvimento moral e intelectual adequado, os homens precisariam de novas revelações. Então ele prometeu que mandaria um consolador. E no tempo aprazado, ele prometeu a promessa. Os céus se movimentaram e nós tivemos a bênção e a graça de receber da espiritualidade a abençoada doutrina espírita, que então nos mostra que o julgamento é da própria consciência. É a nossa consciência que vai nos julgar. Não é Deus, não é Jesus, não é um tribunal de espíritos severos e sisudos, mas é a nossa própria consciência. Bom, nesse aspecto, a consciência é que vai nos dizer, de acordo com o nosso conhecimento, qual é o nosso grau de culpabilidade perante os nossos atos, perante o uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. Então, Piaget, que é um biólogo, psicólogo, um grande pensador suíço, que foi, porque ele já é falecido, um dos seus livros, ele foi também um grande educador, ele diz que o processo de aquisição de conhecimento é lento e é personalíssimo. Cada pessoa, ou principalmente cada criança, né, porque ele analisou a coisa do ponto de vista da existência atual, representa um mundo à parte. Então, esse processo padronizado de aquisição de conhecimento, segundo ele, não funciona, porque cada um tem a sua própria experiência,
a sua própria cultura, a sua própria capacidade de absorver o conhecimento. Então, segundo ele, cada pessoa deveria receber um tipo de aprendizado, de ensinamento adequado, para que pudesse adquirir de forma mais eficiente o conhecimento ministrado. Bom, e é exatamente o que acontece no processo de crescimento nosso na condição de espíritos imortais que somos. Por isso que há as vidas sucessivas, reguladas pela lei das reencarnações. Ora, cada reencarnação, ela é uma experiência nova, e começa do zero. Aquele espírito é como se tivesse surgido naquele momento. Ele esquece o passado. Mas aquilo que ele já aprendeu, de tendências, de comportamento, de caráter, aquilo não se perde, fica. E ele vai simplesmente, naquela existência, adquirir novos. E assim ele vai formando esse aprendizado e acumulando esse conhecimento todo. Ora, por isso, a diversidade de processos e tendências. Tudo isso acontece de forma muito particular para cada um. E isso é importante que nós tenhamos a consciência desse processo, porque assim nós vamos aprender a respeitar a opinião do outro, aquela opinião que é diferente da nossa. Nós não podemos achar que a nossa opinião é única e que ela é a expressão da verdade. A verdade é absoluta, ela não é relativa como muita gente pensa, ela é absoluta, se considerarmos que a verdade é o bem supremo, são as leis divinas. Agora, o que é relativo é a nossa capacidade de percepção dessa verdade. Então, como essas capacidades são diferentes, são individuais e vivem num contexto de imensa diversidade, aquilo que nós percebemos não é a verdade, é uma fração da verdade. E assim mesmo pode estar deturpado pela nossa cultura, pelas nossas lentes, pelos nossos valores. Por isso, nós precisamos ter essa consciência de respeitar a opinião dos nossos semelhantes, do outro, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nessa fase de transição, em que as trevas estão enfurecidas, estão em ebulição, com suas estratégias, tentando dividir a sociedade, criar correntes de ódio modificadas por diferentes pensamentos políticos, diferentes ideologias. Nós precisamos partir disso e ter essa compreensão de aceitar, não concordar necessariamente, é óbvio, mas respeitar a opinião diferente da nossa. Então, nesse processo, nós formamos um acúmulo de experiências e de conhecimento. E é a partir deste acúmulo de experiência e conhecimento é que nós somos avaliados. Em Atos, capítulo 17, versículo 30, nós encontramos: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ora, isso é muito significativo, meus irmãos e minhas irmãs. É muito significativo. Porque se Deus não leva em conta os tempos da ignorância, significa que ele vai levar em conta, sim, os tempos do conhecimento. Então, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos nos tornando mais responsáveis. Assim, nós somos, portanto, avaliados pelas nossas possibilidades de saber e de sentir. Até na legislação humana, no direito, nós percebemos essa sutil diferenciação.
né, em relação às questões de avaliação da culpabilidade diante de um determinado, digamos, de uma ação, de um delito, de uma ação que pode ser considerada criminosa. Ora, aos conceitos de crime doloso. Doloso é aquele que tem o dolo, que teve a intenção, que o indivíduo que praticou teve a intenção de fazer. Ele planejou, ele organizou e foi e praticou. É o crime doloso. Paralelamente, nós temos o crime culposo, em que o indivíduo praticou o crime, mas não houve a intenção de fazê-lo. Então, ele tem culpa, mas ele não teve a intenção. Então, a pena, nesse caso, é mais leve, porque fica comprovado que ele não teve a intenção de fazer. É como, por exemplo, um indivíduo está trafegando por uma rua, de repente ele atropela alguém, porque ele estava em excesso de velocidade. Ele não estava com a intenção de matar ninguém, mas ele atropelou, matou, ele tem culpa, mas não é diferente daquele que saiu, perseguiu e queria, de fato, matar. Nós temos também o crime passional, que é aquele crime que o indivíduo pratica sob a ação de uma forte paixão, e o crime ocasional. Acontece com, às vezes, as pessoas pacatas, que por uma questão, um evento extremamente estressante, ele dispara a um gatilho interior qualquer no seu subconsciente, dispara aquela agressividade instintiva que há em todos nós, que ainda temos um pezinho lá no primarismo das nossas experiências. Muito bem, então tudo isso são fases evolutivas, e essas fases evolutivas, elas vão permitindo que se desenvolva a autocensura, a capacidade que o indivíduo tem de analisar a si mesmo, as suas ações. Ora, o psicopata, nós sabemos, ele não tem autocensura, ele pratica o crime com a maior das desenvolturas e acha que aquilo é a coisa mais natural do mundo. E continua fazendo, porque ele não tem autocensura. Como nós já vimos, os animais também não têm. Os animais matam e não se incomodam com isso. Isso é normal. Então, à medida que nós vamos passando por essas fases, adquirindo conhecimento, esse conhecimento nos amplia a visão, a consciência moral das coisas, nós vamos desenvolvendo a nossa autocensura. Daí, o livre-arbítrio vai crescendo também, porque ele é resultado da educação. Daí dizermos que o livre-arbítrio só é pleno para os puros espíritos, aqueles espíritos que já atingiram o grau máximo da evolução. Nós sabemos que ocorre em dois planos. No plano dos sentimentos e no plano intelectual. No plano do sentimento, ela tem um limite. Agora, no plano do conhecimento, não. Ele vai conhecer, aprender, desenvolver pelo resto da vida. Quando ele atinge esse estado moral máximo, então, ele tem o livre-arbítrio pleno. Os animais não têm praticamente livre-arbítrio. Nós temos algum livre-arbítrio. Os espíritos superiores já têm um livre-arbítrio muito maior, e os puros espíritos já têm o livre-arbítrio pleno. Daí, então, fica claro que podemos dizer que nós não somos responsáveis pelo que não sabemos. Só somos responsáveis por aquilo que sabemos. Ora, falemos então um pouco agora sobre a responsabilidade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, 47 e 48, nós encontramos o seguinte: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo,
menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Ora, fica claríssimo que é questão do conhecimento. O servo que conhecer a vontade do seu amo, ou seja, que tem o conhecimento, e que tem a expansão da consciência, porque para saber a vontade do amo, ele precisa ter o conhecimento expandido, ou melhor, a consciência alargada, para que ele possa realmente entender e conhecer a vontade do amo com perfeição e com precisão. E claro que para isso ele também precisa lucidez. Ora, e qual é a vontade do Senhor? Isso que Jesus dizia sempre eram parábolas, que são, vamos dizer, são situações tiradas do dia a dia das pessoas para explicar conceitos abstratos. Então, esse Senhor de que ele fala na parábola, na verdade, é o Criador, é o Pai. Então, a vontade do Senhor é que todos nós cumpramos as suas leis, sendo que a maior dela é a lei do amor. Muito bem. Já em João, capítulo 9, versículos 39 a 41, Jesus diz: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, veja, quando Jesus diz que veio ao mundo para, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos, é exatamente nesse sentido. Por quê? Aqueles que veem, que dizem que sabem e que erram, esses vão se tornar, esses são os cegos. Eles dizem que veem e são cegos. No entanto, Jesus veio para abrir os olhos, para esclarecer. Vocês estão vendo errado, não é assim. O caminho é esse o outro. E, no entanto, aqueles que veem, aqueles que já conhecem, né, aqueles que já estão acostumados, ou seja, vamos dizer de uma outra forma, Jesus dizia respeito à maneira como nós enxergamos as coisas. Se nós vemos as coisas com maldade, com desconfiança, com maus propósitos, nós estamos, entre aspas, em pecado. São aqueles que veem e que vão deixar de ver nesse aspecto. E aqueles que veem, ou seja, aqueles que já estão com os olhos mais voltados, os olhos, a força de expressão, né? A intenção, a busca mais voltados para a espiritualidade, para as coisas do espírito, eles vão se tornar cegos. Cegos para quê? Para o erro, para a concupiscência, para o egoísmo, para o orgulho, para as vaidades, para todos os males que afligem a humanidade. Então, o Espiritismo, nesse contexto, ele vem e nos traz uma visão do mundo que melhora muito a nossa capacidade de ver, mas, ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade, porque nos traz esse conhecimento. Quando nós estamos no escuro, tropeçamos nas coisas, trombamos com elas no escuro, é mais tranquilo. Agora, quando nós trombamos nas coisas com a luz clara, aí nós somos responsáveis por esses... a gente dá um trombamento com um objeto, uma coisa, causa um estrago, derruba um móvel, nós somos responsáveis por isso. Mas se a gente está no escuro, a gente não viu, a gente não tem responsabilidade, não é? E o Espiritismo nos mostra isso com clareza.
qual o caminho a seguir, o que nós devemos fazer. Então, os espíritos costumeiramente nos dizem que nós já temos o conhecimento suficiente para não errar mais. Esses erros que dependem do livre-arbítrio, da escolha. É claro que nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós temos ainda vínculos com o passado, nós temos um consciente, melhor dizendo, um inconsciente ainda pleno, carregado desses nossos erros do passado, cuja resolução, cuja solução ainda é difícil, é demorada. Então, uma reação estranha, intempestiva, que nós tenhamos, uma falta de paciência, isso é diferente daquela que nós podemos fazer ou que nós façamos como resultado de uma escolha, de um livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio. Então, é isso que nós precisamos ver. Esse conhecimento não nos permite mais fazer, por exemplo, alguma coisa que intencionalmente prejudique o nosso próximo. Nós, tendo a consciência de que aquilo vai prejudicar, mas por egoísmo, por orgulho, nós fazemos. Então, essa é a situação que deve ser evitada, que nós já temos esse conhecimento. Ora, alguém poderia dizer, então é melhor, se o conhecimento agrava a responsabilidade, aumenta a responsabilidade, é melhor a gente permanecer na ignorância. Ler do engano. Porque dissemos lá atrás que estamos submetidos à lei da evolução, nós temos que progredir. Vamos por bem ou por mal, porque é uma determinação divina, é uma lei divina, nós temos que progredir. Nós não fomos criados para permanecer sempre na inferioridade. Toda a criação tem que progredir. E assim, nós devemos entender e agir. Emmanuel, em Fonte Viva, na psicografia de Chico Xavier, numa página chamada Se Soubéssemos, ele começa, como sempre, citando um versículo bíblico. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De Lucas. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, fica claro, patente, que a nossa responsabilidade depende do nosso conhecimento. E como diz Emmanuel, nessa belíssima página, se nós conhecêssemos efetivamente, soubéssemos avaliar, aquilatar as consequências das nossas escolhas, nós não faríamos. Então, pelo senso comum, eu não digo pelo senso normal, mas pelo senso comum,
Esses nossos irmãos infelizes que ostentam cargos públicos de alta responsabilidade e que praticam crimes contra a sociedade, desviando verbas, malversando os recursos públicos para atender o seu egoísmo, segundo o senso comum, são pessoas execráveis, dignas das mais terríveis penas. Agora, segundo o que nós acabamos de ler, são merecedores de lamento, são merecedores de pena, porque eles realmente não sabem o que eles vão enfrentar. Eles conhecem até a lei humana, eles têm conhecimento disso, e na maioria das vezes eles burlam as leis e não são alcançados por elas. Mas eles não imaginam o que passarão. Por isso que eles fazem, se eles soubessem, eles não fariam. E assim, irmãos e irmãs, portanto, concluindo, sintetizando, o livre-arbítrio é a liberdade de escolha com responsabilidade sobre os resultados dessa escolha, e essa responsabilidade é proporcional ao conhecimento. Emmanuel nos falou certa vez que o homem é livre na semeadura, porém ele é escravo da colheita. Então nós podemos escolher qualquer semente para plantar. Porém, uma vez que plantamos, nós vamos colher os frutos dessa sementeira, dessa semeadura. E tão mais grave será a nossa responsabilidade quão é o conhecimento que nós temos daquela semente. Quando nós plantamos semente de laranja, hoje nós sabemos que vamos colher frutos de laranja. Nós vamos colher laranja. Agora, há determinadas sementes que a gente planta e a gente não sabe ainda o que vai colher. Então, no primeiro caso, se a gente plantar semente de espinho, nós vamos colher espinheiros. Nós sabemos, conhecemos, aquilo é espinho. Agora, se a gente planta uma semente cujo fruto a gente desconhece, a gente vai colher, mas a nossa responsabilidade é menor. A amargura, em se tratando de um fruto amargo ou azedume, vai ser, digamos, proporcionalmente menor. Assim, nós somos, sim, responsáveis pelo que nós sabemos. E não adianta pretextar a ignorância a respeito daquilo que nós conhecemos, porque a nossa consciência vai rejeitar esses nossos pretextos. Pois é ela que julga, e não Deus. Quando desencarnamos, nós passamos pelo crivo da própria consciência, e é ela que vai nos indicar onde erramos, o que precisamos corrigir, e aí vamos implorar uma nova oportunidade, pedindo uma nova reencarnação. De tal forma que, nesse processo, à medida que o livre-arbítrio, que nosso conhecimento vai aumentando, o nosso livre-arbítrio proporcionalmente também vai aumentando, a nossa liberdade de escolha vinculada à nossa responsabilidade, nós podemos concluir que o livre-arbítrio é um excelente recurso educativo. Deus não pune, Deus não premia, apenas Deus permite que as consequências das nossas escolhas aconteçam. Então, é pelas consequências, é pelos resultados que nós vamos avaliar se usamos bem ou mal o nosso livre-arbítrio. Se dizemos para uma criança, não ponha o dedo na tomada, se você puser, você vai sofrer com isso. A criança não ouve aquilo, vai e põe o dedo na tomada, toma um choque. E aí, pelo resultado do choque, ela vai aprender que aquilo não lhe convinha. Era lícito, mas não lhe convinha. Paulo de Tarso nos disse isso. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então, é pelo resultado das nossas ações
é que nós vamos avaliando se usamos bem ou mal o nosso livre-arbítrio. E assim nós vamos aprendendo. Vejam que interessante. E, de fato, o livre-arbítrio, na sabedoria divina, é um excelente recurso educativo. E a maior das leis é a lei do amor, como já dissemos. E como nós não amamos adequadamente, não sabemos amar adequadamente, nós vivemos transgredindo essa lei e daí sofrendo. Por isso que nós, no nosso nível, sofremos tanto, porque nós transgredimos a lei. Então, vamos pensar em cada atitude que tomarmos, vamos ver, olha, cuidado, vamos raciocinar, vamos avaliar direitinho aquela ação, para que nós possamos colher bons frutos daquela decisão. Assim é necessário valorizar, cuidar e aplicar os tesouros já acumulados no coração. E para encerrar, esclarecendo e consolidando tudo isso, vou apresentar um texto de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, também na psicografia de Chico Xavier. Conta-se que Allan Kardec, durante o repouso, viu-se fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de chofre à nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera. Blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito. Conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos? De certo padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram a humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto outros se demoram até hoje internados no campo físico, à beira da remissão. Acaso andarão presos nestes vales sombrios? Tornou o visitante. Os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De modo nenhum, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Alarico, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe à consulta mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito, e por isso recolheram um piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Então, dize-me, rogou Kardec, emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu, imperturbável: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.